Efésios capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 11. De todos os enganos de Satanás, creio que o mais eficaz tem sido a ideia de que ele não existe, que é apenas uma lenda cômica de um diabinho com um par de chifres e um tridente na mão. Ignorar a sua existência é ignorar a origem do pecado e, consequentemente, o próprio pecado. Ora, se não há pecado, não há mal. Se não há mal, tudo se torna relativo. E não havendo pecado e nem o mal, qual a necessidade de um Salvador? Compreendem o perigo deste engano? É como estar numa guerra diante do ataque do exército inimigo e simplesmente ignorá-lo. Nenhum ser humano está alheio ao grande conflito cósmico. Ignorar ou negligenciar os ensinos da Bíblia não nos torna neutros na guerra que definirá o nosso destino eterno. Após destacar o casamento como um símbolo da união entre Cristo e sua Igreja, Paulo reforçou também a importância de um lar cristão bem ordenado. Filhos e pais cumprindo seu papel para que a família seja uma bênção para o mundo. E como servos de Cristo, somos chamados a fazer de coração a vontade de Deus, ainda que ninguém esteja vendo, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. O nosso lar, além de ser um centro de convivência, deve ser também um centro de influência e da verdadeira educação. A Bíblia nos ensina a seguinte escala de prioridades. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho e as demais coisas. A prioridade número 1 podemos encontrar em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e em Mateus, capítulo 6, versículo 33. A segunda está implícita na firme decisão de Josué ao declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Como também nas palavras do próprio Paulo quando afirmou: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. A terceira prioridade, creio que nem podemos denominá-la assim. Creio que o trabalho e as demais coisas devam ser meios pelos quais Deus seja louvado e a família beneficiada. Quando seguimos essa sequência, cientes do conflito no qual estamos todos inseridos, somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomando toda a sua armadura para podermos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Percebam que Paulo não disse para tomarmos metade da armadura de Deus ou uma parte dela, mas toda, e ele reforçou isso 2 vezes, nos versículos 11 e 13. Cada parte desta indestrutível armadura é indispensável à vida cristã. Analisemos resumidamente cada uma delas. Primeiro, cinto da verdade. É o que mantém segura a veste do soldado em seu devido lugar. Retire a verdade e você terá uma fé vacilante. Segundo, couraça da justiça. É a proteção de praticamente todo o corpo. É a justiça de Cristo imputada a nós. Utilize a sua justiça própria e você ficará tão frágil quanto um soldado desarmado. Terceiro, calçado da preparação do Evangelho da Paz. Os soldados devem possuir um calçado adequado e resistente às diversas situações de risco. Nossos pés
representam o serviço missionário e o fato de estar calçado a prontidão em aceitar este chamado. O cristão que recusa esta parte da armadura descobrirá tarde demais que não se chega ao céu sozinho. Quarto, escudo da fé. O escudo protege o soldado contra os ataques inimigos. Da mesma sorte, a fé é o escudo que blinda o cristão, não do sofrimento e das tribulações, mas de ser vencido por eles. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quinto, capacete da salvação. Assim como o capacete protege o soldado na guerra, a salvação em Cristo Jesus blinda a nossa mente contra as estratégias do maligno. Não podemos de forma alguma permitir que a nossa mente vagueie sem propósito pelas sendas do mal. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Sexto, espada do Espírito. A espada é a única arma ofensiva desta armadura, como também escreveu Paulo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela faz separação entre santo e profano, limpo e imundo, justo e ímpio. Um crente sem o conhecimento das Escrituras é um crente indefeso e presa fácil do inimigo. Paulo acrescentou algo a mais que deve ser constante em nossa luta contra o mal: a oração. E o verso 18 reforçou a ordem de Cristo quando declarou: vigiai e orai. Mateus capítulo 26, versículo 41. Deus está a cada dia nos oferecendo a sua armadura como um privilégio gratuito. Qual tem sido a sua decisão? Não saia para a guerra hoje sem essa santa e eficaz proteção. Ao contrário do que dizem, há sim um inimigo feroz e astuto querendo nos destruir. Portanto, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Que no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo façamos parte de seu exército triunfante, os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiemos e oremos. Bom dia, exército do Deus vivo. Rosana Garcia Barros.